Oi, o Sem Censura está começando agora. Você se acha uma pessoa controlada quando passa por um problema ou por uma dificuldade ou perde as estribeiras? Cada um tem uma fórmula para manter o equilíbrio e às vezes nenhuma fica desequilibrado mesmo. Nessas horas, contar até 10, respirar fundo. Pode adiantar, mas vamos combinar que dependendo do problema nem sempre isso é suficiente, né? O escritor César Romão ajuda a manter o amor sempre em alta. Essa é a proposta dele no livro Só o Amor Não Basta. E para vencer esse desafio, ele fala também da importância de cumprir certas tarefas no dia a dia, como lidar bem com a pressão familiar, não deixar que a vida profissional interfira demais na vida pessoal e outras coisitas mais que ele vai falar aqui pra gente. Uma amiga minha me contou ontem que foi à creche com o neto. Creche não, a colônia de férias. E viu crianças batendo nas cuidadoras, chutando, mordendo. E mães que não falavam nada. Quer dizer, o menino está com um comportamento agressivo desde que ele é criança. Se ele não ouvir nenhum não, ele vai se tornar um adulto insuportável, né? É a falta de limite. Pois é, bate nisso quando é criança. Aí na adolescência, aí na vida adulta, vai ser por continuidade. Não acha não, César? Acho. Tenho 3 filhos, convivo com adolescente praticamente permanentemente. Eu faço muita palestra em universidade, escola. E eles estão sem paciência alguma, né? E um dos grandes problemas nas empresas hoje é justamente você ensinar os jovens a dar o tempo das coisas. Eles entram numa empresa hoje e já querem logo ser chefe, já querem logo ser gerente, eles querem pular degraus. Isso está criando um conflito enorme dentro das organizações. Tanto que muitas organizações estão retrocedendo e não querem mais empregar a geração Y, porque ela virou a geração P de problema. São jovens que não ouvem, são jovens que se acham autodidatas, são jovens que têm solução para tudo. E como você disse, Leda, tudo tem um tempo, né? E os jovens hoje não querem vivenciar esse tempo. Eles querem passar por cima, eles querem logo tomar o lugar do chefe, tomar o lugar do gerente. A melhor ideia da empresa já é a dele, aquela que ele deu no dia que entrou. Até os 30 anos, os jovens até os 30 anos hoje, eles já tiveram uma média de 9 empregos e praticamente já estão na 3ª escolha universitária, sem terminar as outras. As pessoas vão mudando de foco. Ela tem o foco, né? Mas ela vai mudando, como se aquilo fosse uma coisa muda natural. Radicalmente, né? Mas eu contei para a Ana Maria Rossi, hoje eu passo um problema grande nos eventos, né? Todo mundo quer filmar a palestra. E nunca é para ele. Eu pergunto assim, por que você está filmando? Ele diz, é para passar para a minha mulher, é para mostrar aos meus filhos, é para emprestar para um amigo. Ele mesmo não está prestando atenção em absolutamente nada do que está acontecendo no evento. Você acha que você falou na meditação, que as pessoas não gostam do silêncio, não se ouvem mais e tal. A meditação seria uma alternativa também. Eu diria que qualquer técnica de relaxamento, entre elas a meditação, pode ser a oração, pode ser um tai chuan, yoga, artes marciais, mas qualquer técnica que faça, que provoque uma introspecção na pessoa, que ela, em vez de ter atenção para fora, como normalmente nós temos a nossa atenção, o nosso tempo acordado está sempre estímulos externos, que ela olhe para dentro dela mesma. E para a maior parte das pessoas isso é altamente desconfortável. Eu não sei se a tua experiência lidando com o público... Essa história da compensação é ótima, doutora Ana, porque você já notou que, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são descompensados. E na roda de amigos, a história é mais ou menos assim, não mexe com ele que ele é doido. Trate-o bem porque ele é louco. Não desrespeita porque você vai ouvir. Então, a pessoa acaba encontrando vantagens até em ser descompensado, né? Eu vejo muito isso daí. Às vezes nas plateias tem pessoa que, o que você disse é verdade, ela chegou, comprou aquele ingresso, não tem lugar, ela faz um escândalo, ela consegue o melhor lugar. Né? E aquela pessoa que está ali, que aguardou, ou quem chegou atrasado, né? E essa sua teoria sobre a compensação do descompensado é ótima, é uma coisa que a gente precisa repensar mesmo. Mas se continuar assim vai valer a pena ser descompensado. Exatamente. Não vai valer, né? Exatamente. Mas para algumas pessoas é a maneira como elas levam. Enfim. Que loucura. Agora, será que o problema, doutor, não está naquele que dá a compensação e não naquele que está requerendo? O problema maior não está naquele que recompensa
o descompensado, né? Quer dizer, porque você gritou, eu vou fazer algo diferenciado para você, né? Porque Freud dizia, uma vez perguntaram a ele, né, o que fazemos, você cuida dos loucos, o que fazemos com os normais? Traga-os, eu curo também. E no caso do livro do César Romão, ele diz que o amor não amadurece com a idade, mas com a intensidade que é vivido. Esse livro nasceu de uma situação muito interessante. Primeiro eu quero lhe agradecer porque você faz parte da minha carreira e você é uma parte dourada da minha carreira, porque desde o meu primeiro livro você sempre prestigiou os meus lançamentos. Bom. Muito obrigado pelo apoio. Devo muito a você durante a minha carreira. Imagina, obrigado a você por vir aqui. Embora os meus eventos sejam sobre motivação, liderança, por incrível que pareça, as correspondências que eu passei a receber eram sobre relacionamento. Então as pessoas não me perguntavam ao final das palestras ou quando liam algum outro livro meu sobre aquele assunto. Perguntavam sobre relacionamento. E eu comecei a perceber que as pessoas se amam muito, mas se separam. Então hoje nós temos um índice... Exatamente, Helena. Elas se amam, se relacionam mal e terminam o relacionamento com amor. Quer dizer, existe amor, mas o amor não foi o suficiente. Os livros hoje estão em 28 países. Eu achei que era uma coisa do Brasil, uma coisa latina, mas de repente eu recebo uma correspondência da Rússia, por exemplo, tenho 9 títulos lá, a mesma coisa. Eu comecei a ver que isso é um procedimento mais ou menos natural das pessoas. E eu escrevi o livro, Só o Amor Não Basta. Tem a impaciência que a gente falou. Exatamente. Aqui. Não tem a paciência da construção, né? Não é só construção, né? Porque as pessoas acreditam que eu te amo, pronto, então a gente vai ser feliz. E o livro, o projeto do livro é sobre isso. Só o amor não é suficiente. Você tem que desenvolver competências para amar. Quais são essas competências? Uma das primeiras coisas que as pessoas têm que entender é que o único momento na existência humana em que o homem e a mulher são iguais é no momento em que são gerados no útero, enquanto o sexo não é ainda definido. Só ali, naquele momento, são iguais. Posterior a isso, o homem e a mulher têm diferenças imensas. O livro traz todas as diferenças entre o homem e a mulher. Além disso, ele traz também o que a mulher deve considerar sobre o homem e o que o homem deve considerar sobre a mulher. Todo homem quer que a mulher seja homem, por exemplo, ele quer que ela vá ao futebol com ele quer que ela goste de cerveja, e toda mulher às vezes quer muito que o homem seja um pouco mais feminino. Então, às vezes assistir uma novela, a mulher se ofende muito mais rápido que o homem. Por exemplo, hoje a mulher arruma o quarto, coloca lá um lençol bonito, o homem sai do banho e joga a toalha molhada na cama. Então ele faz isso, na primeira vez ela tira com muito carinho, né? Ele faz isso na segunda, na terceira, na quarta, para a mulher aquilo já se tornou uma ofensa. E o homem vai provocando pequenas ofensas na mulher e ao longo do tempo isso fica uma pendura. Aí de repente um dia a mulher quer tirar a pendura, põe tudo isso a limpo, o cara nem lembra mais daquelas coisas todas que ele fez, nem sabia que aquilo era errado. E muitos relacionamentos acabam falando, poxa, hoje a minha mulher me deu a conta, porque, nossa, ela me disse tanta coisa. Existem diferenças que as pessoas têm que compreender. A mulher às vezes vai ao cabeleireiro, chega em casa, passou o dia no cabeleireiro, e diz assim ao homem, meu amor, está notando alguma coisa? E ele não vai notar absolutamente nada, porque nós temos uma diferença cerebral muito grande. Começa por aí, né? O cérebro da mulher tem muito mais massa cinzenta do que o do homem. Isso ativa a criatividade e, além disso, a mulher tem muito mais percepção que o homem. Como é que você pode ter elogio se você for ao cabeleireiro de um homem? Avisa que foi. Meu amor, hoje eu vou passar o dia no cabeleireiro e quando eu chegar eu quero ouvir a sua opinião. Aí a cabeça dele, o cérebro dele, ele vai se preparar para a hora que você chegar e ele vai te elogiar. Se você não avisar, talvez ele nem perceba que você cortou, que você tingiu. Esse funcionamento é a proposta do livro. É a mulher entender o funcionamento do homem emocional e cerebral e o homem entender o da mulher. Às vezes, o homem gasta uma fortuna, dá um carro para uma mulher, por exemplo, o modelo mais caro.
faz uma festa, contrata um guincho, entrega embaixo do apartamento, chama todos os vizinhos para assistirem e entregou o carro na cor que ela odeia. Porque ele fez tudo aquilo, mas ele não foi capaz de ter a percepção da cor. Se é a cor que ela gosta, se não é a cor que ela... é uma cor que ela não gosta. Você sabia que 70% das pessoas que compram, dos homens que compram alianças, compram errado ou precisam da ajuda da sogra ou da futura cunhada ou de uma irmã para dar o número do dedo da mulher? O homem tem um funcionamento meio ilógico, meio irracional. A mulher não. A mulher é lógica, ela é criativa. E o livro traz todos esses pontos. Então tem uma página aí que eu até recomendo, eu falo para as pessoas, olha, leiam em dois. As mulheres leiam a parte do homem e os homens leiam a parte da mulher. Às vezes a mulher pergunta para o homem assim, o que você está pensando? O homem responde, nada. É verdade. Acredite, minha amiga, ele não está pensando absolutamente nada. Sabe por quê? Quantas vezes já brigaram por causa dessa resposta? Porque o homem ainda Me dá uma raiva. Não, vocês ficam... Não dá não, vocês você está ficam pensando nada, como nada. Vocês não acreditam que é nada. Claro, a pessoa está lá com o olhar perdido. É verdade. Sabe por quê? O homem tem um desligamento depois que eu chamo de ele prover. Depois que ele proveu, ele desliga. É assim. Isso é DNA, tá? O homem saía para caçar na caverna, a mulher ficava na caverna cuidando ali da prole. Ele voltava para a caverna, tá certo? E o que ele fazia? Ficava quieto, porque ele só sabia caçar. Hoje, ele realmente ainda traz isso. Quando ele não está pensando, quando ele disser para você, não estou pensando nada, ele voltou para a caverna. Voltou para cá, ele está na caverna, ele não está pensando absolutamente nada, pode acreditar. Porque o amor, ele é só um sentimento, né? Agora, você precisa entender o seu comportamento para que esse amor se torne viável. A Joyce, por exemplo, na minha opinião, ela já tem uma noção de todo esse comportamento, né? Ou consciente, ou inconsciente, ou instintivamente, né? Por uma evolução de existência. Às vezes a mulher já tem esse instinto de saber que não vou nem perguntar, né? Porque não há necessidade. Mas um grande número, porque esse livro foi baseado em pesquisas, né? Durante quase 8 anos com homens e mulheres que participaram dos meus eventos. Mas a grande maioria ainda tem esse comportamento e ainda acha que o amor é suficiente para você ser feliz. Você disse que estava em 28 países? 28 países. É um fenômeno isso. Às vezes até eu me surpreendo. Por exemplo, quando eu tenho 8 livros na Rússia hoje, que é um país que acho que só o nosso querido amigo Paulo, acho que é o único brasileiro que está lá, com Paulo praticamente, Coelho. Exatamente, Paulo Coelho, com todos os livros. E você recebeu uma correspondência, por exemplo, em russo, das pessoas discutindo um problema que nós discutimos aqui, é muito interessante. Aí você nota que isso é um ponto comum, né, entre a humanidade. Como é que você faz? Você usa o tradutor do Google? Inglês e espanhol não, mas para a Rússia precisa. O meu nome lá é Cezap Pomal. Cezap Pomal. O R deles é um P e tal, né? Deve ser uma complicação. O meu editor quer muito que eu vá à Rússia. Eu falei, olha, eu só vou à Rússia quando eu conseguir pelo menos fazer um discurso durante 20 minutos em russo. Não exagera, vai, fala pelo só umas menos 2 frases. Eu iria, porque vai com 2 frases ou 3, né, uma meia dúzia, assim, tu vai. O livro também traz o resultado de pessoas que foram felizes. Tipo, 50 suspiros de um relacionamento feliz. Exatamente. São 50 coisas que vieram nas pesquisas que são comuns entre as pessoas pesquisadas, que elas entendem como momentos que podem fazer com que o seu relacionamento seja feliz. Comportamentos masculinos que a mulher deve considerar e comportamentos femininos que o homem deve considerar. Por exemplo, o homem, ele tem um limite de palavras por dia. O homem fala, em média, o limite dele é, em média, de 1.700 a 1.800. A mulher, são mais de 1.000 palavras a mais, são 2.700. Às vezes o homem chega mudo em casa, Leda, porque ele já gastou os 1.700 durante o dia, na empresa, né? A mulher gastou 1.800, então ela ainda chega com 900 palavras sobrando em casa. E aí acontece aquela história que 11 horas da noite, são os dois deitados, né? Meu amor, eu queria falar com você.
eu queria discutir o relacionamento, ele já dormiu. Discutir a relação. Discutir a relação com o homem à noite, depois que ele já gastou a cota que nem à cerebral noite dele. nem de manhã, né? O homem não gosta, tem horror a esse tema. Discutir relação. Mas não tem nada mais chato do que DR, fala sério, é muito chato. A impaciência, eu acho que essa questão da impaciência é muito séria. É verdade. Ela domina todos os campos, verdade. assim. Mas qualquer isso... conversa, você está falando uma coisa, a pessoa já te deu a solução, já está noutra. Exatamente, porque é muito mais difícil ouvir do que dar uma solução. Eu te dou uma solução, receita pronta e... E o homem tem essa mania, quer dizer, ele não ouve. A mulher às vezes quer ser ouvida. Não, ele já dá a solução. Mas ela quer ser ouvida. Ela não quer a solução, ela quer ser ouvida. O homem não quer ser ouvido? O homem gosta de dar soluções. Ele gosta de ser requerido. Né? Qual é a sua opinião? O que você faria? Mas não é porque o homem é assim. É o funcionamento do cérebro masculino. Em meio às brigas, eu tenho recomendado às pessoas, e isso até tenho falado no livro, o seguinte: é muito importante as pessoas não esquecerem o que eu chamo de energia do primeiro dia. Por mais grave que seja a discussão, comece a discussão lembrando como é que vocês ficaram juntos. O quanto vocês passaram, o que vocês passaram para ficar... Relembre isso, aí começa a discutir. Tolerância é a palavra de ordem no mundo e na relação afetiva. E é o que mais tem, das coisas que mais tem faltado hoje em dia. Está em falta. A intolerância, a impaciência. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Olha só, esse é o último bloco e tem algumas considerações aqui pra gente falar. O César Romão falou a história do Notar que cortou o cabelo e tal. A Érica escreveu aqui dizendo que outro dia a mãe dela voltou loura para casa. E o pai não percebeu. E ela quis ajudar e falou: pai, a mãe pintou o cabelo, fala alguma coisa. Ele disse: estava melhor antes. Credo. Né? Sabe por que ele disse isso? Porque ele não percebeu a diferença. O cérebro não foi avisado. Ela era morena, voltou loura. Se não avisar o cérebro do homem, ele não funciona, viu, Beto? Né? Então tem que tomar uma vitamina, fazer alguma coisa. Tem que avisar. As mulheres, se quiserem ser elogiadas, tem que avisar. Tem que avisar, olha, vou voltar loura. Vou voltar loira, olha, esta roupa é nova, eu vou comprar uma roupa nova. Aí o cérebro funciona. Tem que ser assim de idade. Mesmo avisando, ainda pode ser que ele esqueça. Não, avisando funciona. Pode avisar que vai funcionar. Bom, se não funcionar, você faz o seguinte: você compra os... Ele lê tudo isso aqui, ó. Todas as 50 questões as questões que os homens devem compreender sobre as mulheres, que as mulheres devem compreender sobre os homens, e o que eu mais entre uma gosto diferença e outra, até um capítulo explicando. E as diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino. Você não vai ter erro, né? 50 suspiros do casamento feliz. Enfim, só o amor não basta. Já está nas melhores casas do mundo. Todas as livrarias do Brasil. É o meu 12º livro aqui. Muito bem. Então, eu vou agradecer e vou deixar você tocar. Agradeço a vocês por terem vindo. Obrigado. Agradeço a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser, claro. Ao som de Joyce e Donato. A vida é viagem, na estrada que se aprende a brincar. Pra que negar? Se estou aqui de passagem, não vou me preocupar.